Ciro Conte. Entrevista. Nós estamos recebendo aqui hoje a deputada federal Rosa Neide. Professora, é sempre um prazer enorme receber a senhora aqui. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, João Edson, Juliana, Laurindo, Mike, Joari, que estão aqui. Joair, estou falando errado. É muito bom estar com vocês também. E esse grande público que ouve a Conte, é muito importante falar com todos os ouvintes. Hoje é dia 30 de janeiro, né? O mandato dos deputados termina amanhã, dia 31, né? Então a senhora está na eleição, foi a mais votada de Mato Grosso, mas por uma questão da legenda, do coeficiente eleitoral, não vai assumir. Mas a gente ficou olhando e as fofocas estão aí. Uns colocam a senhora lá numa área da educação, outros na área indígena, outros na Conab. Uma coisa é certa, a senhora está no governo federal, mas já sabe aonde? Então, João, primeiro dizer da alegria de ter feito esse mandato, chegar ao final amanhã, com a sensação do dever cumprido. E também, assim, não ter aquela sensação de que eu perdi, porque a população reconheceu o trabalho, avaliou bem, né? E deu uma votação expressiva. E eu preciso trabalhar muito, independente de estar ou não no mandato, porque a gente precisa responder àqueles e aquelas que me escolheram como representante. Por isso, mudar de Cuiabá, de Mato Grosso e ficar mais, de uma forma definitiva, em Brasília, não é tomar uma atitude simples, né? A família, as relações que a gente criou aqui, e não que eu vou mudar de Mato Grosso, mas para assumir um cargo, você, pelo menos de segunda a sexta, você tem que estar integralmente lá na capital federal e tem muitas viagens, muitas ações no país inteiro. Então, desde o início, houve muitos convites. Eu sentei com o presidente Lula, com a presidenta Gleice. Há discussão de que, em função do número de votos, da expressividade, a gente não pode ficar no anonimato, tem que continuar a luta. Então, nesse sentido, tem um convite que é muito especial, que é o da Presidência da República, da Segov, da Secretaria do Governo da Presidência. Eu estou falando praticamente todos os dias com o ministro Márcio Macedo. Ele não preencheu o cargo ainda para que eu possa decidir. E tem, mais fortemente, a questão do MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que está junto à Conab, que foi para o Ministério, porque a agricultura familiar também sempre foi algo que eu desejei muito. A educação, nunca vou deixar de estar com essa bandeira, só que a educação ela não é ramificada assim, na estrutura do Estado. O MEC é em Brasília, você não tem desdobramento, você tem ações políticas que desdobram nos estados. E o MDA, por exemplo, tem diretorias, tem superintendência no estado, tem a Conab no estado, não só em Mato Grosso, mas em todo o país. Você pode fazer um trabalho melhor, estruturado. É nesse sentido que eu estou olhando, né? Mato Grosso tem um grande potencial agrícola, é o estado que mais colhe, que mais exporta. Então, a agricultura familiar precisa ser bem olhada aqui também para que a gente tenha as exportações e tenha comida na mesa. Então, a tendência maior é a questão do MDA, né, que eu estou fechando ainda esse desenho, né, e agora, no mês de fevereiro, devo assumir em Brasília. A Segov está aberta lá ainda, mas eu creio que será o MDA. A senhora teve na última eleição mais de 120 mil votos para sua reeleição a deputada federal, mas por conta do consciente acabou não se reelegendo. Mas eu queria que a senhora fizesse um balanço desses 4 anos de mandato que termina amanhã. Então, Juliana, é importante a gente olhar o início, né, 2019, o primeiro mandato, cheguei na Câmara e a educação foi logo entregue à Comissão de Educação, a vaga que era do PT na comissão. Eu coordenei a bancada do Partido dos Trabalhadores no que se refere à educação durante esse tempo. E foi muito difícil no início. O governo que saiu era um governo avesso a diálogo.
Estou vendo você dar notícia, a fala que o presidente Lula fez aos governadores, independente da coloração partidária, a porta está aberta e é assim que a gente defende. O governador de Mato Grosso não foi aliado na eleição, mas a partir da eleição, ele eleito, ele é o governador do estado e o presidente da República precisa recebê-lo como governador do estado e não deixar o nosso povo em sofrimento, o que não existia, né? Então, eu tentava as relações com o MEC, e a gente teve muita dificuldade, só que a gente conseguiu aprovar o Fundeb, ter mais dinheiro nas escolas, né? Durante a pandemia, aprovar legislações que permitiam chegar à internet nas escolas. Tem recurso, inclusive, de lei que eu consegui aprovar, que são 3,5 bilhões para conectividade. Então, a gente foi trabalhando, né? E daqui a pouco, passou esses 4 anos, passaram muito rápido. Eu fui presidente da Comissão de Cultura, eu consegui ocupar os espaços, né? Que não é uma conquista isolada, é um apoio da bancada, é muita força da companheirada que trabalha comigo, são as pessoas anônimas que estão dizendo, ó, faz isso, faz aquilo. Aqui em Mato Grosso, eu acho que eu fiz um mandato muito participativo. Em todos os municípios do estado eu tinha representantes. Depois da possibilidade de trabalhar online, a gente conseguiu reunir assim mensalmente todo mundo. Então, aquelas pessoas que eram do conselho político do mandato, estavam sempre sendo ouvido, pessoas que não ganham nada financeiramente, mas está ali, né? Eu não vou dizer nomes aqui para não ser indelicada e não esquecer alguém, mas aqui tem pessoas que têm trabalho no setor público, no setor privado. Eu falava, vamos reunir sábado à noite para avaliar, para saber o que a gente precisa fazer melhor. As pessoas estavam todas presentes, ou virtualmente ou presencialmente. Então, eu faço um balanço muito positivo, eu agradeço muito a Mato Grosso, eu, como a gente diz aqui, eu sou um pau rodado, eu vim do Nordeste do Brasil, eu vim para cá, agora diz que nós somos paus fincados depois de 42 anos, né? Me sinto muito mato-grossense, então é muito feliz, é um término de mandato que eu avalio muito bem e avalio com muita alegria, porque a população avaliou bem. Deputado, o senhor acabou de dizer agora aqui que é uma pau fincada aqui em Mato Grosso, né? Em Cuiabá, o senhor teve aí mais de 25 mil votos e o presidente da regional, do partido do deputado Valdir Barranco, disse que o nome da senhora aí pode despontar como possível nome para disputar a prefeitura de Cuiabá. Dentro dessa configuração que está sendo desenhada aí pelo partido, com a federação PV, PCdoB e PT, tem também dentro do partido da senhora o nome do deputado Lúdio. Como é que a senhora vê essa declaração? A senhora realmente está disposta a encarar uma disputa à prefeitura de Cuiabá? Até falei para o companheiro Barranco, ainda é muito cedo, né, essa discussão. O companheiro Lúdio é uma pessoa primorosa. Se o companheiro disser, olha, eu sou candidato a prefeito de Cuiabá, tem todo o meu apoio. Mas eu creio que o Partido dos Trabalhadores, nesse momento do presidente Lula, é um partido muito estruturado na cidade. A gente tem pessoas que a gente dialoga na cidade inteira. Então, acho que o partido, junto com a federação, vai apresentar um nome, né? Eu sou eleitora do município de Diamantino, mas já tomei a decisão de transferir esse título para cá, não no sentido de que eu vou ser candidata, mas é porque eu estou morando aqui, então eu acho que eu tenho que realmente abraçar a causa de Cuiabá, sem deixar minha Diamantino, Alto Paraguai, a minha região que eu gosto muito, mas está aqui como eleitora do município de Cuiabá. Então, para ter as condições para que a gente construa, né, essa chapa para disputar a prefeitura de Cuiabá. Eu não quero afirmar aqui que eu sou candidata à prefeitura de Cuiabá. Eu acho que é cedo, todos têm que conversar, a gente constrói candidaturas, ninguém tem que se autonominar candidato. Eu acho que a pessoa que tiver em melhores condições, apresentar uma boa discussão com a cidade, né, hoje viver na parte urbana da cidade, criar condições para que as pessoas vivam bem, vivam mais feliz, né? Conectar Cuiabá com o mundo, melhorar as condições estruturantes da cidade. Mas eu estou aqui para somar. E se for para somar com o projeto de algum outro companheiro ou companheira, também estarei feliz da mesma forma. Só emendando, dentro desse projeto pode ter o apoio aí, o PSD, por exemplo, o senador Carlos Fávaro, pode compor com você, já que é ministro do governo Lula? Uhum. A discussão que a gente tem hoje é que a gente... hoje a gente forma um grupo, né? O PSD está nesse grupo, o Neri Geller, por exemplo, que está no PP, também está nesse grupo. A gente tem muita gente e a federação não estará sozinha. A federação estará com um grupo,
E deste grupo, que pode ser do PSD, pode ser de outro partido também, vamos escolher um projeto para Cuiabá. E vamos construir esse projeto com todas as mãos. Professora Rosaneide, a senhora teve também na equipe de transição do governo, né? E a equipe de transição, algumas pastas nem terminou seu serviço, né? Ela termina estando ainda dentro desse processo. Como foi o seu trabalho? Faz uma avaliação para a gente daquilo que a senhora viu e a sua atuação. Eu, como parlamentar, e fui escolhida para a transição, eu fiquei na responsabilidade maior de discutir o orçamento. E o Ministério da Educação estava praticamente com orçamento a zero. Né? Inclusive a alimentação escolar, que nós estávamos aí com em torno de 20%, 20 centavos dia por criança, né? Não tinha mais bolsas para os estudantes, faltavam os recursos das universidades, dos institutos federais. Então, além de participar de todas as reuniões, que discutiu também um projeto de educação para o país, eu fiquei o tempo todo centrada com a equipe financeira, tentando reelaborar o orçamento. E deu certo, a gente conseguiu um orçamento que garantiu 12 bilhões para a educação, cobrindo aquilo que os reitores das universidades, através da Andifes, com quem eu fiz diversas reuniões, o CONIF, que é a representação dos institutos federais. E aí a gente pôde detalhar com as universidades, com os institutos federais, quais eram os maiores gargalos. E também recuperar na educação básica. Nós temos mais de 4 mil obras paradas aí há 6 anos, 7 anos. As obras no último governo, a obra que estava iniciada não foi dada continuidade. Tem prefeitura que recebeu uma parcela, 2 parcelas, eram 5, não recebeu as demais. Então, aqui em Mato Grosso também, nós já vamos tá cuidando desse levantamento, município a município, para que essas obras sejam retomadas. Então, o Ministério da Educação foi um trabalho muito grande, porque ele não tinha orçamento. E a gente teve que, com a PEC da transição, colocar o recorte e o orçamento da educação, e eu tenho muita alegria de dizer que esse orçamento foi recomposto e que o Ministério da Educação ficou com dívidas a pagar esse ano, vai gastar um pouco de recurso, mas minimamente vai ter condições de avançar para que a educação pague as suas contas e tenha condições de fazer investimentos. Com 30 dias de governo, né, eu sei que não foi uma transição fácil, né, e nesse período ainda tem a posse e tem essa data que vai ficar aí, essa nódula, né, que é dia 8 de janeiro, né, vai ficar marcado para sempre. Sei que é difícil, mas já dá para fazer uma perspectiva do governo Lula para o ano de 2023? Eu vou aproveitar e vou juntar a sua pergunta à pergunta de um ouvinte nosso, Edivaldo de Souza, do bairro Vila Rosa. Ele perguntou sua avaliação desse primeiro mês do governo Lula. Muito obrigada, Edivaldo. Gostaria de dizer que, assim, simbólico, as ações simbólicas eu acho que têm sido muito contundentes. A viagem do presidente à Argentina e ao Uruguai, juntando os países sul-americanos, mostrando que aqui nós temos uma área muito forte de comércio, de produção, e que esta área do mundo pode dar grandes respostas à economia mundial, principalmente na produção de alimentos. Acho que muito forte essa liderança do Brasil. É o maior país, é um grande continente, estava completamente alheio às questões sul-americanas. Então, acho que o Brasil já deu esse passo. Também as decisões, a criação do Ministério das Mulheres, a criação do Ministério de Direitos Humanos. Então, vai mostrando quais são os conceitos que esse governo vai trabalhar. Então, eu acho que avançou o Ministério da Cultura, que a gente estava aí, todo mundo esperando que isso acontecesse. A questão do povo Yanomami, que eu acho que grita ao mundo, é muito vergonhoso e muito triste você ver as fotos dos Yanomami quando eles estavam vivendo livremente naquele espaço, e as fotos que correm o mundo hoje, né? Então, tem coisas muito simbólicas, mas tem também todas as dificuldades, como você disse, esse 8 de janeiro não precisava ter acontecido no Brasil, mas eu acho que chamou muita atenção, deu uma sacudida, fez os governadores entenderem que a eleição acabou, alguns, né, que a maioria já tinha entendido, mas tinha alguns que não tinham entendido ainda. Então, as pessoas hoje vão ter que medir as palavras,
para ficar fazendo propaganda de ditadura no Brasil, de intervenção de forças militares. A gente viu o que é uma intervenção de força militar. Tem gente presa, né? Sim. Eles pediram uma intervenção, houve uma intervenção, e essa intervenção é uma intervenção dolorida, né? Para nós e para quem está sofrendo as consequências. Então, acho que já foi um primeiro mês. Negociação com o Congresso, a organização ali da casa para que a eleição agora das duas casas. Então, acho que foi um ano muito ativo. O presidente está, como ele diz, com muito fôlego para trabalhar, tem demonstrado isso. Eu acho que anima o Brasil, mostra que a gente quer paz nesse país, que o atual presidente vai trabalhar com muita paz e muita integração com a sociedade. Quero aproveitar e mandar um abraço para Andressa da Torre, lá na comunidade da Torre, né? Em Santa Terezinha. A Andressa que está pedindo, deputada, para a senhora ir lá fazer uma visita para eles. Gosto muito de Santa Terezinha. Um abraço, Andressa. Logo que for possível, vou aí falar com vocês. Dentro desse contexto, nós estávamos discutindo, né, de uma gestão. No caso, a senhora indo para o governo, qual a sua perspectiva nesse trabalho do governo em benefício a Mato Grosso? Olha, quando a gente vai para o governo federal, o olhar é para o país inteiro, mas cada um tem um umbigo enterrado em algum lugar, né? E a gente sabe tem uma sardinha em alguma brasa, em né? alguma brasa. E a gente tem que estar atento a atender a questão do nosso estado. Eu quero estar para poder abrir os espaços para o povo de Mato Grosso. Então, Mato Grosso foi o estado que me elegeu, o estado que me acolheu. Eu, estando no governo federal, eu estarei muito próxima do estado de Mato Grosso. Existe uma questão da aproximação que a senhora tem também com o movimento dos povos originários, com a questão dos índios, né? E a senhora vinha desenvolvendo um trabalho em relação a eles. Como que está esse trabalho? Alguém vai dar sequência? Como que está? Olha, os indígenas, no nosso mandato, teve um espaço, construí esse espaço, os representei na medida que eu pude, são 43 etnias no estado de Mato Grosso. Já os acompanhei em Brasília, parte deles, na visita à ministra Sônia Guajajara, fizemos reunião, estou em contato com a saúde indígena, que é um companheiro do PT do Ceará que assumiu, a deputada Joênia, que assumiu a FUNAI, uma companheira do mandato, ela é deputada por Roraima e eu por Mato Grosso. Então, esse trabalho a gente vai continuar via Partido dos Trabalhadores e os nossos deputados estaduais, deputado Valdir Barranco e deputado Lúdio Cabral. E o Partido dos Trabalhadores aqui em Mato Grosso vai ter no seu espaço o atendimento às questões indígenas. E eu, estando em Brasília, estarei ao lado deles da mesma forma. O Ministério, o MDA, também vai trabalhar com fomento a roças tradicionais, agricultura que os indígenas fazem para subsistência. Então, a gente vai continuar ao lado deles normalmente.